Dando continuidade ao nosso módulo 8, na nossa aula agora, a nossa aula número 2, que eu estou fazendo em 2 etapas, senão ia ficar muito grande esse módulo, tá legal? Então, nessa segunda etapa do nosso módulo, nós vamos ver dicas para fazer a prova, tá? Nós vamos ver essas dicas para fazer a prova. Então, como eu falei, são sugestões, tá? Orientações para você ter um bom desempenho na prova, mas também o fator principal de uma boa prova, além de ter estudado, naquele momento da realização, é ter um autocontrole, tá? Controlar o emocional, tá legal? Isso é importante, né? Uma coisa assim, eu fazia, né? Eu não tinha esse acesso àqueles plugs de ouvido, né? Que usa muito em aeroportos, essas coisas. O pessoal que trabalha com som alto, essas coisas, usa muito aquele protetor auricular. Eu não tinha. Eu levava algodão, tá? Eu levava algodão, botava no ouvido o algodão para que eu pudesse me desligar mais do ambiente externo, tá? O algodão ele filtrava, então coisas menores assim não conseguia ouvir, eu ficava mais concentrado. Então isso aí fui eu que adaptei para mim, tá? Então você pode ver se você vai conseguir se adaptar, pegar um protetor auricular, levar, colocar na hora, para poder você se abstrair do externo. Quanto mais você se abstrair do externo, melhor a sua concentração, tá bom? Então, assim, vai fazer a prova sem obrigação de ter que passar. Que é a pressão que a gente coloca em nós mesmos. Tenho que passar nessa prova, tenho que passar. Não é ter que passar, passar é bom. Então, passar em uma prova, nenhum concurso, falando agora de concurso, engloba muitas coisas, né? Emocional, tudo. E número de vagas, né, quantidade de candidatos, e assim vai. Então, se você não passou na primeira prova, não é para desistir. Você só desiste de concurso quando você passa. Ou então você estourou o limite de idade, aí é outra situação, tá bom? Claro que no colégio você tem a obrigação de passar, tá? Mas eu acredito que no colégio a pessoa fica muito tensa, é quando ela vem com as notas mais baixas. Aí complicou. Se você já vem com uma média boa, uma média que não te deixe pendurado, como a gente tem o hábito de falar, você vai fazer uma prova relaxado. Porque você já está dentro da média. Então, para isso acontecer, você já tem que vir estudando antes, a longo prazo, não deixar a matéria acumular. Ó, leve água, chocolate naquele, né? Você tem que levar água e chocolate, que eu falei sempre. Porque o cérebro, ele precisa ser hidratado, tá? Você vai hidratar o cérebro. Então você bebe água. O cérebro precisa de energia. Então aquele chocolate, aquele pedacinho de chocolate, né, vai poder jogar essa energia que ele está gastando ali. Então precisa repor energia para ele. Outra coisa, você está lá fazendo seus exercícios, está daquela maneira ali, está na prova, sentiu essa tensão? Para, beba um golinho d'água lá, coma um pedacinho de chocolate, faça, né, gesto, né, movimentos com os dedos, dos pés, das mãos. Se der para poder fazer, esticar as pernas, estica, né, estica a perna e puxa, levanta o braço, faça um alongamento. Para quê? Para melhorar a circulação sanguínea e ir mais oxigênio para o cérebro, tá? Então você está ali tenso, aquelas coisas todas, procure fazer um relaxamento, mexer a cabeça para um lado, para o outro, tá? Então são coisas que você vai adquirindo isso durante esse período de estudo, que você vai pondo em prática. Está estudando, está cansado? Para, bebe sua água, né? Faz um relaxamento, isso é muito importante. Aí você está fazendo a prova, mais à frente um pouquinho, aconteceu de novo, você já está um pouco cansado, dependendo, né? Peça para ir ao banheiro. Esse tempo que você vai perder para ir ao banheiro, você não está perdendo tempo.
Você está fazendo com que? Fazendo aquela mudança, aquela alternância do cérebro, do modo focado para o modo difuso. Lembra que eu falei? O modo focado é quando você está prestando atenção na aula, né? E está fazendo exercício, não está rendendo naquele momento, você tem que sair desse modo focado e para o modo difuso do cérebro, para o relaxamento. Então essas pausas no estudo de 5 minutos são por causa disso, para você alternar o modo do cérebro, para que ele possa ter um bom desempenho. E na prova também você pode fazer isso, tá? Pede para ir ao banheiro, lave o rosto, né? Beba uma água e volte para fazer a prova. Também isso não é uma coisa que você vai fazer a cada 20 minutos, que aí não vão deixar, e outra, aí você vai estar desperdiçando tempo. Mas você fazendo essa pausa de banheiro de uma vez, e as outras, de minutos a minutos ali, você beber uma água, coisa e tal, fazer aquele relaxamento, vai te ajudar muito, tá? Não perca tempo em uma única questão. Não pode. Você leu, travou ali, vai para a segunda, depois você volta. Ou então faça uma leitura superficial de toda a prova. Toda a prova. Você está fazendo aquela leitura. O que você sabe, você vai grifando ali. Ó, isso aqui eu sei, isso aqui já está na situação. Você vai fazendo. Depois que você passar o olho naquelas questões todas ali, você já sabe o que já tem a noção das questões que você já sabe, você já parte para cima delas. Então, o tempo que você é perder ali, quebrando a cabeça, travando aquela ali, né? Você perdeu, um exemplo, 10 minutos numa questão, que poderia ser feita em 3, 4 minutos. Olha quanto tempo desperdiçado. Então, esse tempo que você vai desperdiçar em um, você desperdiça ali, entre aspas, né? Que não é um desperdício, lendo todo o conteúdo ali e você marcando. Toda a prova. Vou fazer minha prova de matemática, eu vou olhar todas as questões de matemática, eu vou marcar. Vou fazer a de história, vou olhar todas as questões de história e vou marcar. Não adianta se a prova tem 80 questões, você pegar a primeira e ler até 80. Não, por assunto. Por assunto. Você vai escolher qual assunto que você vai começar a fazer a prova. Eu começava pela matemática. Eu já começava pela matemática, depois eu ia para a física, né? Eu começava pelas que eu dominava melhor. Assim eu ia fazendo, né? Desse jeito. Aí quando caiu a prova de português, que se eu não me engano era português com história ou biologia, era português com história. Era assim, português, história e geografia, eu começava pela história. E depois eu ia para o português, né? Pegava o SPB, era história, o SPB, depois o português. Por último, geografia. É assim que eu fazia. Grife o que está sendo pedido, analise com calma e se ficar com dúvida, tente fazer uma conexão com o que estava estudando. Essa conexão que falo com o que estava estudando é você, quando você acabou de ler a prova, fecha os olhos, mentaliza a sua aula, o assunto, que o cérebro vai buscar lá atrás a aula. Então, se você estava concentrado, você conseguiu captar todos os detalhes visuais, por isso que é importante o visual na hora de estar estudando. Você, na sala de aula, você focar um objeto, alguma coisa, em determinado assunto, para quando você fizer essa mentalização, o cérebro te remeter àquele objeto e aquele objeto vai te remeter ao assunto. Tá? Tudo é uma conexão. Tudo é feito através de conexões. Então é bom fazer isso, né? Você colar lá alguma coisa, uma fita crepe, chega mais cedo, cola uma coisinha na parede, discreto, que só você sabe, você faz um ponto, um xizinho, uma coisa discreta que não vai estragar o patrimônio e o que você tenha como referência no quadro de aula ali, uma coisinha marcada que remeta àquele assunto, tá bom? E quando você for fazer a prova, né, há um mantra ali, ó, vou fazer a melhor prova que eu puder hoje. Vou fazer a melhor prova. É assim, eu vou tentar. Não, você não vai tentar, você vai fazer a melhor prova que você puder. Tá? Isso que é importante, fazer a melhor prova que você puder. Lembre-se que você está fazendo o seu melhor na condição que você tem.
enquanto não tem condição melhor de fazer o seu melhor. Isso aí é uma frase que o Dr. Cortella fala muito nas palestras dele. Muito, é muito utilizado. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condição melhor de fazer. Para fazer, aí, enquanto não tem condição melhor, para fazer o seu melhor. Então, quando você tiver uma condição melhor, você vai fazer o seu melhor ainda, tá? É uma redundância ali que vai te dizer o que ele está dizendo. A tua condição hoje é X, então você vai fazer o seu melhor em cima desse X. Vai fazer o melhor em cima desse X. Quando a sua condição passar para 2x, você vai fazer o seu melhor em cima de 2x. Logo o que é isso? Já melhorou o que você estava fazendo. Então, isso aí é uma coisa que o Dr. Cortella fala muito em suas palestras e eu guardei isso para mim. Faça o seu melhor na condição que você tem, até ter condições melhores para fazer o seu melhor. Tá? Ficar desesperado é assumir a derrota. Então, se você se desesperar, você assumiu a derrota. Você assumiu a derrota. Se ficar desesperado, acabou. Acabou. Entregou os pontos. Não pode ser desesperado. Tá? O pessoal fala muito, tenho medo. O medo é bom. O medo não é ruim. É bom sentir medo, porque o medo te deixa em estado de alerta. O medo vai fazer com que você faça as coisas com cautela. Tá? O medo, ele vai te dar uma pausa ali. Então, se você está com medo daquela prova, é até bom que você vai ter mais atenção na hora de ler. Você vai ter mais atenção na hora de fazer os cálculos. Então, o medo, por um lado, é muito bom. O pavor que acaba com a pessoa. Então, medo é diferente do pavor. O pavor, tá? Ele te prende. O pavor te congela. Você está apavorado com a situação. Você congelou. Acontece muito isso com a pessoa. A pessoa ela ficou apavorada, né? Que teve um assalto, um tiroteio. Ela travou. O pessoal corre, e ela não faz nada. Porque ali ela entrou em estado de pavor. O pavor fez com que ela parasse, ficasse paralisada. Então, e também muitas das vezes você age por impulso, sem pensar. E a maioria das vezes nunca dá certo com pavor. Então, medo sim, pavor não. Ficar desesperado muito menos. O desespero te leva à zona de fracasso. Vou passar aqui uns bizus, né? Um bizuzinho de prova. Tá? Que eu falo, são sugestões, não quer dizer que sempre será assim ou é. Mas é uma análise que foi feita por várias pessoas. Tá? Então eu estou usando aqui para poder mostrar para vocês também, ilustrar. As respostas mais repetidas têm a tendência de ser a resposta correta. Quando duas respostas se assemelham muito, a tendência é que seja uma delas. Tá? Então tem o título da questão, alternativa ali, casa e carro. A segunda alternativa, moto e carro, casa e bicicleta, casa e moto, moto e martelo. Se você olhar direitinho ali, quantas vezes repetiu a palavra casa? 3. Tá? Quantas vezes repetiu a palavra moto? 3 também. 3 motos. Então, bicicleta 1, martelo 1. Então, se você fosse fazer ali, tá com esses bizus auxiliam na hora da dúvida. Porque se você estudou, se você tem certeza que a sua resposta não é nenhuma desses que caiu no bizu, confie em você. Que você estudou, você está dominando a matéria. Esses bizus são quando você está com dúvida na hora de um chute. Ficou em dúvida entre duas questões. Aí você tenta usar essa técnica para ver se bate. Tá? Para ver se você ali consegue, pelo menos, agariar alguns pontinhos. Então, se eu fosse ali, estou em dúvida, eu utilizando isso aí, eu marcaria a alternativa ali onde que eu tenho casa e moto. Foram as que mais repetiram. Tá? Então, o que eu estou falando aqui são sugestões. Sugestões. Né? Título da questão ali. Aí, olha lá. Eu tenho uma alternativa 1, a outra 11,1, 12,30, 12,45, 13,29.
a resposta tem de estar entre 12,30 e 12,45, tá? Como foi falado, elas estão próximas. Então, se elas têm duas respostas bem parecidas, pode ser uma delas. Está fazendo isso para te confundir na hora que você está fazendo o cálculo. Então, ali, se tem isso aí, eu estou com dúvida, eu já eliminei 3. Estou com 2 ali. Então, ali você vai ver, vai rever os cálculos e você vai escolher entre as duas para marcar. Mas, repito, se você estudou e achou ali que a resposta é 1, acredite em você, porque você estudou. Isso são suposições, tá? Suposições que podem lhe ajudar. Lembre que são só suposições que podem ajudar na hora da dúvida e do chute. Mas se você estudou e sabe o assunto, achou uma resposta fora dos padrões, confie em você. Confie em você. Se dar bem nas provas não é necessariamente devido ao quanto inteligente você é, e sim o quanto você soube explorar e usar as técnicas de estudo. Esse finalzinho aí é muito interessante, tá? Porque se dar bem na prova não é necessariamente a sua inteligência. Você ser totalmente inteligente. Porque eu já vi várias pessoas inteligentes, né, mas na hora da prova nunca consegui. Porque entra o emocional, entre outros fatores, que a pessoa não se concentra e erra besteira. Erra besteira, tá? Então, use o que você aprendeu. Explore as suas técnicas. Explore os métodos de estudo. Explore a sua rotina de estudo. Utilize a mentoria. Aproveite que é para isso. Está estudando. Aí você mantém um mentor com você. Tem gente, eu acompanho pessoas durante o ano todo, que ela não consegue estudar sozinha. E eu procuro passar a confiança para que quando eu começo a fazer um acompanhamento, eu proponho 3 meses para ver se a pessoa caminha sozinha. E depois, não conseguiu, a gente faz por mais 3 meses. Para a pessoa acompanhar sozinha, que eu acabo sendo também, sirvo de muleta para aquela pessoa. E a minha ideia não é essa. É claro, se eu ficar aí com uma porção de aluno, uma porção de pessoas para orientar durante o ano, para mim é ótimo. Mas eu também não vejo somente esse lado. Eu vejo a evolução da pessoa. Eu fico satisfeito quando a pessoa consegue caminhar sozinho. Porque acompanhou, entendeu e colocou em prática o que eu ensinei. Então, a sua vitória é a minha vitória. A sua derrota é a minha derrota. Tá? Claro, eu deixo bem claro quanto a isso. Se você seguiu teu passo a passo, não adianta eu te passar, você falar para mim que está estudando e na verdade não. Só está olhando. Então, aí a sua derrota não é a minha derrota. Tá? Deixa bem claro isso aí. Então, utilize os métodos, utilize as técnicas, tá? Faça as perguntas necessárias, utilize a mentoria, tá? Procure uma pessoa para te orientar, estar ao seu lado ali acompanhando, né? Que essas pessoas que eu acompanho, né? Muitas delas ali, eu acabo, além de estar acompanhando eles, né? Na orientação do estudo, eu acabo sendo um professor particular também de matemática, né? De matemática, contabilidade. Então, eu passo sendo também aquele que nem a gente usava antigamente muito, o explicador, tá bom? Então, reveja seus conceitos, seja um autorresponsável, não coloque culpa nas pessoas pelo seu fracasso, que você mesmo é responsável pelo rumo da sua vida, mais ninguém, tá? Eu não tenho sorte. A sorte quem faz somos nós. Se você estudou, trabalhou, você já fez a sua sorte. Tá? Você já fez a sua sorte. Isso aí é um outro assunto para depois, tá bom?
Se dar bem nas provas não é necessariamente devido ao quanto inteligente, e sim o quanto você soube explorar e usar as técnicas de estudo. Mais uma vez eu botei aqui. Pô, professor, está de propósito. Por quê? O que eu falei? A gente só aprende repetindo. O cérebro vai captar tudo que já está sendo repetido para poder assimilar melhor. Falei na última tela, nessa tela estou repetindo novamente, para poder entrar nessa cabeça. Que você precisa explorar e usar as técnicas de estudo para que você possa fazer uma boa prova no final. Tá? E quando eu estou falando agora de prova, não é somente uma prova, tudo é uma prova de vida, tudo. Ensino médio, ensino fundamental, né, universitário, numa pós-graduação, em um concurso, em uma seleção de emprego, né, numa promoção dentro da empresa, tudo vai ter prova. Então você tem que estar preparado para esses desafios. Lembre-se que o seu progresso só depende de você. Só depende de você. Olha o que eu venho falando sempre. Meus parabéns, nunca desista e sempre persista. A persistência nos leva a quê? O que a persistência vai nos levar? Ao aprimoramento, ao estado de excelência. Tá? O seu estado de excelência pode ser um e daquele ali outro. Por isso que eu falo, não faça comparação com outras pessoas. Faça a comparação consigo mesmo. Se cobre. Tá? Enquanto estiver estudando, pare. Veja se realmente está concentrado com aquele exercício que eu te falei. Faça aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se demorar porque a concentração foi longe. Veja se realmente você consegue estudar 40 minutos, 30 minutos. Veja qual é o seu limite máximo que você consegue estar concentrado e fazer. E vai fazendo as pausas. É melhor estudar 1, 2 horas bem estudado do que você ficar 6 horas de frente da tela do computador, da frente de um livro e não produzir o necessário. Tá? Então reveja esses conceitos. Agora você está apto a desenvolver o bom estudo. Sim. Com toda técnica foi passada aqui. Com todos os métodos, com a organização de estudo, com a sua rota de estudo. Então, você está preparado. Só depende única e exclusivamente de você. Você é o diretor do filme. O filme é a sua vida. Tá? Então, se você é o diretor, você tem que ser o protagonista e não, né, um coadjuvante. Seja o protagonista da sua vida. Assuma suas responsabilidades. Tá? Muitas das vezes, quando a gente perde, né, não se dá bem, o fracasso em certas situações, uma pessoa autorresponsável, ela vai aprender com aquilo ali. Ela vai analisar aonde ela errou, procurar melhorar para continuar, para não acontecer novamente. A pessoa que não é que tem baixa alta responsabilidade, ela já procura um culpado para poder dizer por que não conquistou. Tá? Então, a pessoa quando está num trabalho, vai passar lá, ela é mandada embora. Se ela é uma pessoa autorresponsável, ela vai analisar dizendo, né, fui mandada embora porque eu não rendi a perspectiva do meu patrão. Eu fui abaixo do que ele queria. Então eu tenho que melhorar da próxima vez para não acontecer. Ele vai ver aonde ele estava pecando, o que ele fez de errado, para poder não acontecer novamente. Já a pessoa que tem uma baixa alta responsabilidade, ela vai botar 1000 desculpas para justificar a sua dispensa. É que o patrão não foi com a cara dele. É que o patrão não gostava com a roupa que ele usava. É o que o patrão implicava com ele e elogiava o colega. Então ele sempre vai fazer e vai dizer, eu não me adaptei, eu já queria ser mandado embora mesmo. Não queria. Não queria. Por quê? O autorresponsável, quando ele não está gostando da situação, não está se adequando, ele mesmo entra em acordo, ele pede para ser mandado embora. Ou então ele procura contornar a situação, se não tem como, ele depende daquilo ali.
ele vai fazer da melhor maneira possível, o autorresponsável, tá? Então procura ser um autorresponsável. Seja o diretor da sua vida, seja o ator principal, vai ganhar um Oscar. Então o céu é limite, e o limite dele ali, até onde vai chegar, só depende de você. Tá legal?